pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia e Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe respondeu, lhe perguntou: E tu e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Santo Evangelho de hoje, Jesus ele faz uma pergunta aos apóstolos. E pergunta: quem dizem quem sou eu? Aí alguns respondem, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lança a pergunta para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro teve ali a revelação de Deus nele. Porque aqui Jesus responde imediatamente. Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Olha, Deus revelou isso no coração de Pedro. Meus irmãos, Jesus fez a pergunta, lançou a pergunta aos apóstolos: quem diz que eu sou? Eu pergunto agora para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Você tem a coragem de dizer que tu és o Messias, Filho de Deus vivo? Que Jesus é isso para você? Pedro teve a revelação que ele era o Messias, Filho de Deus vivo. Peçamos a graça a Deus, que Deus nos revele no nosso coração que Jesus é o Messias, Filho de Deus vivo, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor. Peça a Deus a graça, meu querido, de Deus revelar no teu coração que Jesus é o Senhor da tua vida, que Jesus é o Senhor da minha vida, da nossa vida. Continuando aqui o Santo Evangelho: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus vai construir a sua igreja sobre a pessoa de Pedro. Ele não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quantas batalhas, quantas tribulações a igreja passou há mais de 2000 anos, e a igreja está firme, a igreja está em pé. Porque é palavra do Senhor, que as portas do inferno não poderá vencê-la. É palavra de Jesus Cristo. Se é palavra de Cristo, meu irmão, então temos que acreditar. Essa é a igreja verdadeira. Jesus passou a sucessão a Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. E hoje, o sucessor de Pedro, hoje é o Papa Leão XIV. Não existe nenhum sucessor de Pedro em outra igreja. Só na igreja católica que temos o sucessor de Pedro. Por isso, não tenha medo, não tenha vergonha, meu irmão, de ser católico. Seja católico, ame ser católico. Peça a graça a Deus de viver essa fé de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.